Boas-vindas a quem nos escuta para mais uma de nossas investigações aprofundadas. É muito bom estar aqui de novo. É sempre um prazer enorme ter a companhia da nossa audiência para explorar ideias, cruzar dados, sabe? Buscar aquele conhecimento que, realmente faz a nossa mente expandir. Exatamente. E hoje o tema promete bastante. Com certeza, a nossa missão hoje é mergulhar em uma análise fascinante de um texto chamado Lição 1, o Evangelho de Lucas, Arauto de Deus. Um título de peso. Muito. E o nosso grande objetivo aqui, não é fazer só um resumo literário rápido. Não, de jeito nenhum. A ideia é muito maior. A ideia é entender a genialidade absoluta e um método investigativo por trás desse autor, o Lucas. É quase como entrar na mente dele, né? Isso, nós vamos explorar como ele estruturou a obra dele para provar a base histórica da fé cristã e usando dados mesmo, coordenadas políticas. O que, para a época, era revolucionário. Uhum, totalmente. E depois dessa base histórica, a gente vai analisar a engenharia literária brilhante que ele usa para apresentar Jesus com uma identidade dupla. Plenamente Deus e o homem perfeito. Exato. É o tipo de leitura que muda completamente a forma como enxergamos a construção da história antiga. Certo, vamos desvendar isso. Quem exatamente era esse sujeito e por que ele decidiu escrever com uma abordagem tão, digamos, obstinada por fatos? Olha, essa é a porta de entrada perfeita. Porque não dá para entender a obra sem entender a mente do arquiteto. Faz sentido. A tradição e os registros antigos apontam para Lucas como o médico amado. É um termo que aparece lá em Colossenses 4,14. Médico amado. Então ele tinha uma formação? Sim, uma mente analítica. E ele era parte do círculo íntimo do apóstolo Paulo. Viajava com ele, inclusive durante os momentos mais tensos de prisão. Estava ali na linha de frente. Aham. A obra foi elaborada ali pelo início da década de 60 depois de Cristo e escrita num grego que beira a perfeição acadêmica da época. Um grego muito refinado. Refinadíssimo. Mas o ponto de virada não é o vocabulário bonito dele, é a metodologia. O jeito como ele construiu o texto. Exato. Lá no prólogo, ele usa uma palavra grega muito específica para definir o objetivo dele, katekeo. Catequeu, que é a raiz da nossa palavra catequese, certo? Isso mesmo. Mas no contexto do primeiro século, isso não significava só uma aulinha de domingo. Não, não. A ideia original de katekeo tem a ver com formar, instruir com solidez. É quase como estruturar o pensamento de alguém de forma sistemática. Entendi. Criar uma base firme. O que Lucas está dizendo nas entrelinhas é tipo, eu não estou compilando mitos de fogueira. Eu quero produzir leitores e discípulos que tenham convicções enraizadas em eventos documentáveis. O que é essencialmente jornalismo investigativo do mundo antigo. Perfeito! Se a gente parar para pensar, é uma ousadia tremenda. Com certeza. Ele está batendo de frente com a forma como muitas religiões antigas se estruturavam, né? Que era naquele terreno do era uma vez, num passado místico e inacessível. E ele diz não. Ele diz isso aconteceu aqui e agora. E essa obsessão por ancorar a narrativa no chão de fábrica da história humana fica muito clara quando a gente olha para as marcações de tempo que ele usa. Os famosos cruzamentos de dados. Sim, em Lucas 3, versículos 1 e 2, ele não diz durante um tempo de grande turbulência. Ele dá a ficha completa. Ele faz uma lista impressionante. Ele lista o imperador Tibério César, o governador Pôncio Pilatos. Ele cita Herodes, Filipe, Lisânias. E até a liderança religiosa local, os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Fico imaginando o impacto de ler isso na época. É muito direto. É como se alguém hoje fosse contar uma história e dissesse: olha, isso aconteceu durante o mandato do presidente tal, enquanto fulano era o secretário-geral da ONU e cicrano o governador. Se for mentira, é muito fácil de ser desmascarado. Exatamente. Alguém vai lá e checa. O que é fascinante aqui é o risco calculado que ele assume. Risco de ser refutado. Isso. No mundo greco-romano, grandes historiadores como Tácito ou Flávio Joséfo usavam esse cruzamento de mandatos políticos justamente para dar peso de documento oficial aos relatos. Porque não existia um calendário global sincronizado, né? Exato. Não tinha um ano fixo universal.
Então, ao fazer isso, Lucas tira a narrativa da salvação do campo da filosofia etérea e a coloca no centro da geopolítica romana e judaica. Ele está cravando que o plano de Deus invadiu a burocracia humana. Ele transforma a fé numa questão de registro público, e ao fornecer essas coordenadas GPS da história, ele convida o leitor a um ceticismo saudável. Ele basicamente diz: vá conferir, olha os registros da prefeitura de Pilatos. Vá nos arquivos. Mas espera um pouco. Se essa história é tão hiperlocalizada na Palestina do primeiro século, com todos esses governantes regionais e um contexto tão específico, Certo. como é que ele justifica que essa mensagem tem alguma relevância para alguém fora daquele pedacinho de terra? Boa pergunta. Porque se o evento é real e histórico, a pergunta óbvia para quem está de fora é: isso afeta quem exatamente? E é aí que a genialidade da estrutura de Lucas dá um salto enorme. Ele estabelece o quando e o onde com precisão cirúrgica. Mas quando chega no quem, ele explode as fronteiras. Como assim? O conceito de história da salvação na mente de um judeu do primeiro século era muito focado na linhagem de Abraão. A promessa era para aquele povo específico. Isso. Mas a agenda de Lucas é demonstrar que o projeto original sempre foi monumentalmente maior do que o tribalismo da época permitia enxergar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se compararmos, por exemplo, o registro genealógico feito por Mateus, Que é o primeiro evangelho. a gente vê que Mateus para em Abraão. O que faz todo o sentido, já que ele queria validar a credencial messiânica de Jesus para o público judeu. Uma credencial local. Mas Lucas acelera, passa direto por Abraão e vai traçando a árvore genealógica de Jesus até chegar em Adão. O primeiro homem. Para uma audiência que conhece o contexto, isso não é só um detalhe de pesquisa genealógica. É uma declaração de intenções absurdamente radical. É um verdadeiro terremoto cultural. Por quê? Imagine um mundo completamente estratificado entre judeus e gentios, cidadãos romanos e povos dominados. As linhagens definiam tudo: seu status, seus direitos, seu valor. Você era o que o seu sangue dizia que você era. Exato. Ao ligar a linhagem desse carpinteiro da Galileia diretamente a Adão, o pai biológico de toda a humanidade, Lucas está dizendo que a solução que Jesus traz não é uma exclusividade nacional. É para todo mundo. A necessidade de redenção do imperador romano em seu palácio e a do mendigo samaritano na rua é exatamente a mesma, porque ambos compartilham a mesma raiz fraturada em Adão. É uma teologia da universalidade ancorada na biologia. Muito bem colocado. Ele não deixa isso apenas na teoria da árvore genealógica. A narrativa inteira de Lucas é pontuada por essa quebra de barreiras na prática. Ele mostra isso acontecendo. Ele foca os holofotes em samaritanos, que, vamos ser honestos, eram os párias sociais e religiosos daquela sociedade. Eram os excluídos. Ele destaca as mulheres, as pessoas em pobreza extrema, os cobradores de impostos odiados. O recado é muito visual. A graça não pede passaporte. Não checa a conta bancária. E ignora completamente o sistema de castas do primeiro século. Perfeito. Ele demonstra que a universalidade da salvação não é uma teoria acadêmica, é um modus operandi do ministério de Cristo. A forma como ele agia no dia a dia. E isso nos obriga a olhar para a figura central dessa história. Porque se o plano é irrefutavelmente histórico e o alvo desse plano é a humanidade inteira, quem é capaz de realizar isso? Quem é o indivíduo qualificado para executar algo dessa magnitude? A forma como Lucas apresenta a identidade do Messias é talvez o elemento mais sofisticado de todo o texto. Sim, e é um equilíbrio muito delicado de se manter. Porque ele utiliza dois títulos que parecem colidir o tempo todo. Quais? Lá no capítulo 1, ele apresenta Jesus inequivocamente como o Filho de Deus. Estabelecendo a divindade. Mas à medida que a história avança, o título que Jesus mais usa para si mesmo, como vemos no capítulo 5, é Filho do Homem. A humanidade. Como Lucas consegue costurar a divindade absoluta com a humanidade real, sem que isso pareça uma daquelas lendas de semideuses gregos como Hércules ou Aquiles? Essa é a linha tênue que Lucas caminha com maestria. Nos mitos gregos, os deuses que se misturavam com humanos geralmente agiam com arrogância, capricho e não conheciam o sofrimento real. Eles brincavam de ser humanos. O Lucas vai na direção oposta.
O título Filho do Homem aponta para a humanidade irrestrita de Jesus, mas a ênfase é na ideia do homem perfeito. E perfeito aqui não significa alguém que flutua acima dos problemas. Não significa alguém que não sente dor. Significa alguém que vivencia toda a fragilidade e a pressão da experiência humana, mas responde a ela com obediência absoluta ao propósito divino. O episódio da tentação no deserto me parece um exemplo mais claro disso. Sem dúvida. Alguém lendo de forma superficial poderia pensar: ele venceu Satanás no deserto porque ele é Deus, ele tem um superpoder oculto. Usou um truque divino. Mas a construção de Lucas sugere o oposto. Ele vence como homem. Ele sente fome real, exaustão real e enfrenta propostas de atalhos para o poder que fariam qualquer líder ceder. Ele triunfa exatamente no ponto onde o primeiro Adão, aquele mesmo lá do fim da genealogia, fracassou miseravelmente. É a humanidade operando como deveria operar desde o princípio. Essa análise é certeira. Ele redime a humanidade a partir de dentro da experiência humana. De dentro para fora. Mas, para entender como ele faz isso sem usar os poderes divinos como um atalho injusto, precisamos olhar para outro fio condutor essencial na obra de Lucas. Que seria? A relação intrínseca, passo a passo, de Jesus com o Espírito Santo. A força motriz por trás da vitória no deserto e de tudo que vem depois não é um poder autônomo, independente. Não é Jesus agindo sozinho com superpoderes. É a submissão total à direção do Espírito. E isso carrega um peso teológico enorme quando olhamos para as profecias antigas. Isso nos conecta diretamente com as expectativas que o povo judeu carregava há séculos. Profetas como Isaías, nos capítulos 11 e 42, já haviam deixado o roteiro pronto. O roteiro do Messias. O verdadeiro Messias não seria apenas um líder militar carismático. Ele seria alguém profunda e visivelmente capacitado pelo Espírito de Deus. E Lucas faz questão de ticar todas essas caixas. Mostrando que não é uma coincidência. É o cumprimento de um edital milenar. Exatamente. Lucas faz questão de sublinhar o Espírito Santo desde o momento da concepção, passando pelo batismo até a condução ao deserto. O Espírito está em todas as cenas principais. Cada movimento de Jesus é uma coreografia divina orquestrada pelo Espírito. Isso valida a identidade dele diante das escrituras antigas. Para o leitor judeu, mas também serve como um modelo pedagógico para aqueles discípulos que Lucas queria formar, mostrando que a verdadeira vida cristã não é baseada em esforço próprio, mas em ser guiado pelo mesmo Espírito. Tem uma cena que cristaliza tudo isso de forma brilhante. Qual? As pessoas que viram ele crescer. Pega o pergaminho do profeta Isaías e lê a passagem exata do capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Uma passagem pesadíssima. O silêncio que deve ter tomado conta daquela sala. E então ele devolve o pergaminho, senta-se e simplesmente diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Uau! Fico pensando na audácia dessa declaração. Não é apenas eu concordo com Isaías. Isaías estava falando de mim. Eu sou o evento esperado. Se conectarmos isso ao panorama geral do propósito do autor, a genialidade da cena se amplia. Como assim? Lucas está mostrando aos seus leitores que a divindade de Jesus não se manifestou como um raio caindo do céu para destruir os inimigos de Roma. Que era o que muitos queriam. Mas através da restauração compassiva, impulsionada pelo Espírito, dando vista aos cegos, libertando oprimidos. Isso nos leva a uma pergunta fundamental sobre o projeto literário de Lucas. Quem era o público-alvo? Quem era o público imaginado para receber esse impacto todo? Para quem ele montou esse dossiê tão meticuloso? O prólogo nos dá um nome, não dá? Ele dedica a obra a um certo Teófilo, chamando-o de excelentíssimo. O famoso Teófilo. A jogar pelo título, não era um trabalhador braçal do Porto de Corinto. Era alguém com muito poder, influência e provavelmente muito dinheiro. Um aristocrata, possivelmente. Mas a gente pode pensar, um esforço desses, com essa pesquisa toda, apenas para convencer um figurão burocrático romano, parece que há algo maior em jogo. Com certeza. Dirigir a obra a Teófilo era uma prática comum na antiguidade. Era o sistema de patronato. Bancar a produção e a cópia dos rolos de papiro, mas o objetivo do aplicativo é chegar no smartphone de todo mundo, não ficar restrito ao investidor, certo? Uma analogia excelente. Teófilo era o patrocinador que garantia a publicação
e conferia certa respeitabilidade e proteção política à obra. Mas a intenção pastoral ia muito além da casa dele. A verdadeira estratégia missionária de Lucas mirava a vasta audiência do mundo greco-romano, especialmente os gentios que não tinham background judaico. Pessoas que não cresceram lendo Isaías. Ele precisava empacotar a mensagem de salvação em uma roupagem literária que a mente educada de um grego ou de um romano pudesse ler, respeitar intelectualmente e finalmente crer. É por isso que ele enfatiza tanto a história, a compaixão universal e a lógica dos acontecimentos. É uma narrativa soteriológica, ou seja, focada na salvação, e carismática, movida pelo Espírito. E é impossível não notar que a ambição literária de Lucas era gigantesca. O nosso material faz questão de frisar que este evangelho que estamos dissecando é apenas a parte 1. Apenas o começo. Estamos falando de um projeto massivo, de 2 volumes. Sim, e ignorar o volume 2 é ler a obra de Lucas pela metade. O Evangelho é o volume 1, onde ele detalha a fundação, a vida, o ministério encarnado, a morte e a ressurreição do Cristo. Mas Lucas percebe que a história da salvação não termina com Jesus subindo aos céus. Na verdade, ela entra em uma nova fase explosiva. O volume 2 é o livro de Atos dos Apóstolos. O grande elo de ligação entre os 2 volumes é novamente o Espírito Santo. A mesma força motriz, brilhante. O que Jesus começou a fazer fisicamente e localmente no volume 1, a Igreja continua a fazer globalmente no volume 2. Em todas as nações. O Evangelho mostra o modelo perfeito em uma pessoa. Atos mostra esse modelo sendo replicado e espalhado como fogo por todo o império, rompendo definitivamente aquelas fronteiras étnicas e sociais que a gente discutiu na genealogia. É um épico monumental sobre o resgate da humanidade. É a consolidação de tudo que ele argumentou antes, né? O médico amado, com a precisão de um historiador, documenta como aquele plano divino, que parecia loucura e fraqueza para o Império Romano, provou ser o evento mais transformador da história. Ele oferece ao público gentil uma fé robusta. Uma fé que não é irracional, não é mítica, mas que é fundamentada em testemunhas oculares, datas verificáveis e em um impacto sociológico inegável que eles podiam ver acontecendo nas praças e casas daquele século. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça investigativo? Como podemos sintetizar essa imersão na mente e na obra de Lucas? Em essência, a análise de hoje nos revela que o Evangelho de Lucas é o antídoto contra a fé cega. Antídoto contra a fé cega. Muito forte isso. Ele estrutura a história para provar que o convite à salvação resiste ao mais duro crivo histórico. Ele apresenta um Messias que preenche as profecias antigas com exatidão matemática. Mas que faz isso não como um ser distante, E sim como o homem perfeito, guiado pelo Espírito, capaz de simpatizar com a mais profunda dor humana. É uma teologia complexa entregue na forma de uma narrativa acessível. comprovando que o mesmo Deus que orquestrou o universo se importou o suficiente para descer até a poeira da história humana e abrir as portas da graça para todos, sem exceção, desde o primeiro Adão até hoje. Um trabalho majestoso. Uma construção literária e teológica de cair o queixo mesmo. E, para encerrarmos o nosso tempo juntos, deixo aqui um pensamento solto para quem está nos acompanhando, algo para mastigar ao longo do dia. Sempre bom terminar com uma reflexão. Deixa a gente pensando num mundo moderno como o nosso, onde debatemos diariamente e de forma tão acalorada a fronteira entre o que é fato histórico e o que é narrativa. Um debate super atual. Quão fascinante é perceber que um médico há 2000 anos já estava debruçado tentando resolver essa exata mesma tensão. Exato. Se um homem no primeiro século foi tão meticuloso em fundir o escrutínio dos fatos com o profundo mistério espiritual, talvez a divisão entre a fé e a razão não seja um muro tão intransponível quanto o nosso século gosta de pintar. A história antiga ainda tem muito a questionar sobre as nossas certezas modernas. Uma excelente provocação final. Explorar essas camadas nos obriga a sair da superfície. Foi ótimo dissecar a estrutura desse texto com você hoje, e o convite principal é sempre esse: continuem escavando e investigando.
Faço das suas palavras as minhas. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos cedeu seu tempo para mais essa imersão. Continuem curiosos, continuem questionando e sempre voltem às fontes. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima investigação.